E aí, gente, a paz. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Daniel e vocês podem deixar aberto o livro de Daniel que a gente vai dar uma girada nele. Então, vamos começar aqui do iniciozinho da história, que é o mais conhecido. Daniel 1, versículo 3 fala assim: Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados nos conhecimentos, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Essa palavra eu vou falar, o tema é vivendo para a glória de Deus. A gente vai ver na vida de Daniel um homem que viveu para a glória de Deus. E nesse começo a gente vê que Daniel era um cara diferenciado. Você vê que o cara era inteligente, sabia da cultura. Então o rei da Babilônia pegou os escravos mais sábios que existiam. Então não queria qualquer coisa não. Então Daniel não era qualquer coisa não. Mas o mais interessante mesmo é que isso não influenciou nada. Você vai ver na história dele que não é porque ele era inteligente, porque ele era muito sábio, não era por isso que ele foi tão exaltado, mas porque ele decidiu viver uma vida que glorificasse a Deus. Isso é maravilhoso. Então a gente vai ver que o que mais destacou na vida de Daniel foi o Espírito Santo de Deus na vida dele. E não era porque ele era inteligente, porque ele era muito sábio. E a gente começa a ver isso no versículo 8 mesmo, que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então a primeira coisa que Daniel fez chegando à Babilônia é se esvaziar. Sei lá, eu acho que o que mais interessava lá de ir para a Babilônia é o banquete que o rei preparava lá para quem ajudava no palácio, que era maravilhoso, né? Era vinho, era carne de primeira e tal. Mas tudo isso na lei de Moisés era errado. Então Daniel, primeira coisa que ele fez chegando lá, se esvaziou da vontade dele. Por mais que ele estava querendo ali beber um vinhozinho e tal, não, ele não quis ir contra a palavra. E a gente já pode trazer pra gente que às vezes a gente vai para um lugar, tipo assim, todo mundo lá vai ter que fazer isso, então vou ter que fazer mesmo. Então a gente às vezes não se esvazia da nossa vontade. Daniel não, Daniel chegou lá e já falou: aqui, sinto muito, mas eu não vou comer desses negócios do rei não. E aí os eunucos já ficou desesperado. Uai, mas como é que vai fazer se você não comer desse banquete do rei? Você vai ficar magro, você não vai passar no teste. Era tipo um teste para ver quem que ia ficar mesmo assistindo o palácio. E o que já surgiu isso? A confiança em Deus de Daniel. No versículo 15 fala: no fim de 10 dias, sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comia das finas iguarias do rei. Então Daniel abdicou daquela vontade. O que Deus fez? Não deixou faltar nada. Eles ficaram ainda melhores que os outros. E é isso que a gente tem que aprender primeiramente. Quando a gente desaparece, Deus aparece. No versículo 17 até fala: ora, estes 4 jovens, além de Daniel, tinha Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus deu conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Aí você já começa a ver que Daniel se esvaziou, se entregou para Deus ali, não se deixou contaminar, e Deus já começou a fazer coisa meio doida na vida dele. Deus começou a aparecer na vida dele, porque aquele conhecimento e a revelação de visões e sonhos que ele tinha veio de Deus. E outro detalhe, quando a gente confia em Deus, ele nos honra. No versículo 19 fala: então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, o achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. A gente já vê que Daniel começou a se destacar, e foi porque ele confiou em Deus. Às vezes a gente gosta dessas palavras que falam que a gente vai ser cabeça e tal, só que nossa motivação não é como de Daniel. Daniel, Deus começou a fazer coisas sobrenaturais na vida dele, mas porque ele confiou em Deus. Então ele confiando em Deus, Deus começou a derramar capacidade, sabedoria, e ele já se destacava. Tinha várias pessoas que o rei chamou ali, e ele foi escolhido como o cara que ia assistir no palácio do rei. E outro detalhe da vida de Daniel é:
quando a gente se entrega, Deus é exaltado, que é o tema da palavra, a gente viver para que Deus seja exaltado e não a gente. João no 10, versículo 17 fala: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Jesus falando isso, que ele se entregou e por isso Deus o amava tanto. Ele não se entregou e perdi minha vida, porque capítulo 16 de Mateus 25 fala: quem perder sua vida por minha causa achá-la. É muito interessante como que Daniel entendeu isso e viveu isso, porque ele começou a se esvaziar, a se entregar, não se deixar mover pelas vontades dele, e Deus começou a fazer o sobrenatural e começou a encher ele de inteligência, sabedoria e tudo que ele precisava nesse serviço. Então, quando a gente se esvazia, se entrega, a gente vive para a glória de Deus. Eu vejo muita gente, como universitários ou estudantes, que a gente quer fazer a diferença lá dentro, se destacar, mas às vezes nossa motivação é errada. Eu queria tirar uma nota boa, né? Mas por quê? Eu queria ser talvez o melhor da classe, seria legal. Mas a motivação de Daniel não era isso, não era, eu quero ser o maior de todos. Daniel não queria ser o maior de todos, ele se entregou a Deus, ele morreu para si mesmo e ele começou a receber de Deus essa exaltação, vamos dizer assim. Mas parece, na verdade, que Daniel que está sendo exaltado. Mas toda vez que a gente vai ver que Daniel é exaltado, não é Daniel que aparece, é Deus. E Deus começa a ser exaltado através da vida dele. Então, no capítulo 2 de Daniel, a gente começa a ver isso. Que Daniel entendeu e o sobrenatural começou a acontecer. Então, ele estava lá assistindo, lá, ajudando o palácio do rei Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? O cara era imperador da Babilônia. Não tinha lugar pior do que a Babilônia. Eles todo entregue a vários ídolos e entregue a prostituição e tal. E quem era Nabucodonosor? Imperador disso tudo. Cara, cheio de si, querendo nem saber de Deus. Para ele era Deus. Como é que faz? Daniel ali naquele palácio: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é para mim não, gente. Eu devia estar lá em Israel, adorando a Deus e tal. E às vezes a gente se encontra na mesma situação. Estou aqui nesse lugar, essa universidade, ninguém quer saber de nada. Estou aqui nessa escola e ninguém quer saber de nada. Meu trabalho também. E a gente não vê saída. O que Daniel podia fazer com toda a inteligência dele? Nada. Só que ele se entregou e confiou a Deus. E olha só, Nabucodonosor teve um sonho. E o cara ficou doido. Não, eu tenho que saber que sonho é esse. Alguém revela meu sonho. Aí chamou todos os magos sábios do reino. E aí eles chegaram lá, todo se achando. Pois não, rei, nós vamos aqui revelar seu sonho, tranquilo, pode falar aí. Aí o rei: que pode falar? Eu quero que vocês revelem o que eu sonhei. Ô rei, você tá de sacanagem. Você quer que a gente saiba o que o Senhor sonhou? Eu quero que vocês revelem qual foi meu sonho e qual que é a revelação do sonho. Os magos ficou sem saber o que fazer. Não tem jeito, reis, não tem condição. O rei Nabucodonosor, né, cara que se acha maior que todo mundo, o que ele fez? Ninguém vai revelar meu sonho? Então para que serve esse monte de mago, esse monte de sábio que eu tenho? Manda matar tudo. Mandou matar todos os sábios da Babilônia. Todo mundo falando que o rei só pode ser doido. Esse cara era muito doido. O cara não sabe o que sonhou e quer que o cara revele o que sonhou. Mas, enfim, mandou matar todo mundo. E no versículo 14 do capítulo 2 fala: então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Então chegou a vez de Daniel. Chegou lá o guarda. Daniel era um dos sábios do reino. Chegou lá para matar Daniel mesmo. Daniel, com muita sabedoria, já correu para o lado de Deus, porque ele viu que isso não era dele mesmo. Só Deus podia fazer alguma coisa. Então ele pediu para esperar. No versículo 17 fala: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus dos céus. E aí Deus começa a fazer um milagre. Daniel não se desesperou. Impressionante isso. Todos os magos estavam desesperados. Já era, vou morrer, rei doido, o que é isso? O que eu fui fazer da minha vida? Daniel podia pensar a mesma coisa. Para que eu fui caçar, vim para esse reino? Será que foi Deus que me trouxe aqui mesmo? Porque
não tem saída. Só que é nessas situações que Deus coloca a gente que é para ele ser exaltado. Às vezes a gente não percebe isso. E Daniel começa a exaltar a Deus. No versículo 27 fala: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o pode revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E ele fala toda a revelação do sonho. Mas olha isso aqui que eu destaquei, porque Deus já tinha revelado o sonho para ele. Então ele já podia chegar lá e falar: nossa, agora o rei vai me exaltar. Agora esses bandos sabem aí, ó, nenhum soube falar nada. Agora sim é minha oportunidade de crescer. Daniel não era esse cara. E é esse coração que eu vou destacar até o final da palavra. Um coração que quer exaltar a Deus. E é isso que a gente tem que querer na nossa vida. Ele já chega e fala para o rei: ó, você viu, né? Nenhum sábio, ninguém pôde responder. Mas existe um Deus, o Deus que eu sirvo, que revelou o seu sonho. E ele vai e revela o sonho para Nabucodonosor. E o mais impressionante, no versículo 47, fala assim: disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Nabucodonosor falando isso. O Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Você imagina isso? Através da sua vida, um cara como imperador todo orgulhoso, falar: o seu Deus é o Deus verdadeiro. Gente, isso me toca demais mesmo, porque imagina, eu quero que todo mundo se coloque no lugar. Não sei quem está estudando, quem está trabalhando, mas a gente sempre tem a oportunidade de glorificar a Deus. E às vezes ninguém está vendo Deus em nós. E isso é muito ruim. E muito pelo contrário, Daniel conseguiu mostrar a Deus para um rei que não queria nem saber de Deus. Um cara orgulhoso. Se fosse para a gente julgar, a gente já falava: esse aí já era, daí não tem salvação não. E é isso que a gente faz às vezes. A gente se coloca num lugar muito difícil. Não, aqui não dá não. Isso aqui não tem jeito mesmo não. O mundo já era mesmo. Deus vai levar a igreja, vai destruir tudo mesmo. Só que a gente não percebe que Deus quer que a gente faça a diferença, quer nos usar para glorificar o nome dele. E na boca de um cara desse, Deus foi glorificado. Além de Deus ser glorificado, olha que maravilha, no versículo 48 fala: então o rei engrandeceu a Daniel e lhes deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o chefe supremo de todos os sábios. Isso é muito. Além de Deus ser exaltado na vida dele, ele foi colocado por cabeça. Aí, foi colocado por cabeça mesmo. Eu creio que essa é a vontade de Deus mesmo. A Bíblia fala que a gente é luz, e a luz não foi feita para colocar debaixo da cama. A luz foi feita para colocar no alto. Só que o que a gente erra, por que a gente não recebe isso, é porque o nosso coração não está como o de Daniel. Daniel não tinha essa pretensão de chegar lá em cima. Nossa, estou indo para Babilônia, aqui é meu lugar, vou conquistar e tal. Não, o negócio dele era: eu quero viver para que Deus seja glorificado na minha vida. E automaticamente Deus exaltou Daniel também. Mas, como eu falei no início, Daniel ser exaltado não tinha a ver com Daniel. O povo não estava olhando ali: não, Daniel é um cara fera mesmo. Não, o povo estava olhando: o Deus de Daniel pôde revelar o sonho do rei e a revelação do sonho. Que Deus é esse? Então, é essa vida que a gente tem que querer viver. Versículo 49 fala do coração de Daniel. Como que era? A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, na hora ali, ele podia esquecer todo mundo. Agora eu vou reinar sobre todo mundo. Agora eu sou o cara. Mas você vê que como que era o coração dele, que quando o rei fala que vai colocar ele sobre todos os reis, sobre todos os sábios, o que Daniel fala? Ô rei, mas eu tenho mais 3 amigos que eles me ajudaram em oração, estavam comigo, e eu quero que o senhor também coloque aí um cargo para eles. E também os amigos de Daniel puderam receber dessa bênção também. Não para por aí. Eu creio que no fim da palavra todo mundo vai ser fã de Daniel. Porque assim, você não acha que agora Nabucodonosor era o cara, agora ele era crente, né? Não, ele viu realmente que o Deus de Daniel era um Deus diferente, mas ele ainda acreditava em todos os deuses. Principalmente o coração dele ainda era um coração orgulhoso, porque ele era um imperador, tipo assim, ele dominava a terra, porque naquela época o império da Babilônia dominava a terra inteira. E o que acontece? Ele escreve o capítulo 4, o Nabucodonosor escreve esse capítulo, e você vê que ele converteu.
Mas foi depois de tudo que vai acontecer aqui. O Nabucodonosor, ele fica mais doido que já era. Mas agora ele fica doido de verdade mesmo. O versículo 2 fala assim, aí você vê que é ele mesmo escrevendo. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno, o seu domínio de geração em geração. Então você vê que ao fim de tudo isso que eu vou falar aqui do capítulo 4, ele já mudou mesmo. Mas a gente olha que o coração dele estava orgulhoso. No versículo 29 fala assim: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? O cara era orgulhoso mesmo. E o que Deus faz com o orgulhoso? Abate, né? Então ele tem um sonho, outro sonho. Você vê que é Deus mesmo que faz. Daniel não tem papel nenhum na história. Deus dá outro sonho a Nabucodonosor, só que dessa vez ele sabe que sonho que é. Ele sonhou com uma grande árvore e tal, e essa árvore foi destruída e ele virou um animal no sonho. Ele começou a pastar igual boi e ele ficou incomodado, chegou para Daniel: o que é isso? Na verdade ele chamou de novo os sábios, teimoso, né? Chama o sábio não consegue revelar. Versículo 8 até fala: por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltsazar, segundo o nome do meu Deus, o qual há o espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho. E ele conta o sonho, esse sonho que eu acabei de falar. Mas o mais interessante é o que ele acabou de falar aqui. Ele chama Daniel e já fala o quê? Daniel, o cara que tinha o espírito dos deuses, né? Ele fala: Daniel, em quem há o espírito dos deuses. Será que o pessoal que convive com a gente fala? Não. Alexander é um homem que tem uma coisa diferente. Porque por mais que o rei não sabia mesmo quem era Deus e tal, não conhecia, ele via em Daniel alguma coisa. Ele fala: esse cara é diferenciado. E assim Deus pôde ser exaltado. Após ele falar isso que a gente leu, nossa, esse reino que eu construí para mim mesmo e tal. Logo após ele ter falado isso, ele ficou doido mesmo da cabeça e foi para o pasto, ficou 7 anos junto com boi e vaca, cresceu as unhas, cresceu o cabelo. O cara virou um animal. O rei Nabucodonosor virou um animal de verdade, de verdade. Ele ficou como um animal e o reino dele começou a perder, né? O que acontece? No versículo 18 fala: isso vi eu, o rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltsazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer a interpretação, mas tu pode. De novo ele fala: porque há em ti o espírito dos deuses. No versículo 34 a história muda. Mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e o louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus. Os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem quem dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Gente, é Nabucodonosor que falou isso. Nós estamos focando na história de Daniel, a vida dele. Mas o cara converteu mesmo. O cara falando de Deus aqui, você vê que ele teve a experiência com Deus. E quem foi usado para isso? Daniel. Mas eu queria que vocês observassem mesmo, porque qual foi o papel mesmo de Daniel nisso aqui? Ele estava lá orando, buscando a Deus e tal, não se contaminando, vivendo para Deus, fazendo o trabalho dele. Mas foi do nada que Nabucodonosor teve um sonho. Então a gente tem que entender isso, que a nossa decisão é: eu quero viver para glorificar a Deus. Eu não quero só chegar lá em cima para nada. Eu não quero conquistar muita coisa para quê? Para nada. Esse tem que ser o nosso desejo, assim como de Daniel. Eu quero que Deus seja exaltado na minha vida. Porque um rei desse, converter, não é por nós. A gente não converte ninguém. E através da vida de Daniel, da sinceridade dele com Deus, Deus foi exaltado na Babilônia. Aí você pensa, né? É impressionante a história dele.
Mas não para por aí.